Olá, meus amigos! Hoje, 25 de setembro, um grande abraço para você. Hoje é o Dia do Rádio. Por isso, a gente faz essa homenagem tão maravilhosa a este rádio que surgiu de Marconi, mas sem dúvida nenhuma poderia ter surgido até antes, com o padre Landel de Moura, que conseguiu fazer uma transmissão de rádio aqui no Brasil. Então o rádio poderia ter surgido no Brasil, mas como no país não se dá credibilidade às coisas que se faz aqui, o rádio surgiu lá com o italiano Marconi e depois veio para o Brasil através de Roquete Pinto. E hoje é o Dia do Rádio, o veículo de comunicação número 1 do brasileiro. Televisão veio, rádio não morreu, a internet veio, rádio não morreu, as redes sociais, onde nós estamos falando agora, vieram, mas o rádio não morreu, o rádio continua forte, o rádio continua bonito, o rádio continua viril, o rádio continua sendo o veículo de comunicação número 1 do Brasil. Portanto, hoje é o Dia do Rádio, a nossa homenagem sincera a este veículo tão importante que me formou. Este ano eu fiz 35 anos de rádio, então sem dúvida nenhuma eu tenho um carinho tão grande, um carinho tão importante aí por esse veículo de responsabilidade, de credibilidade e um veículo que traz a informação sempre em primeiro lugar para você. Parabéns! Viva o Dia do Rádio! Bom, meus amigos, vamos falar do discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro, abrindo a Assembleia Geral da ONU. É o assunto do dia, da primeira página de todos os jornais brasileiros. Bolsonaro foi Bolsonaro. Para quem gosta, o discurso foi perfeito. Para quem não gosta, o discurso foi péssimo. O governador de São Paulo, por exemplo, que se elegeu, juntamente fazendo aí defesa de Jair Bolsonaro, disse que o discurso foi inadequado, inoportuno, faltou bom senso, faltou boa vontade, e Dória está, claro, andando no caminho aí para ser candidato à presidência da República em 2022. Mas faltaram algumas coisas ontem no discurso do presidente Jair Bolsonaro. Para os investidores internacionais, faltou um discurso mais adequado, sem dúvida nenhuma, à economia. As coisas não estão andando ainda na economia brasileira, a gente vê isso, dá uma alta taxa de desemprego ainda no país, com quase 13 milhões de desempregados. O investidor internacional ainda não voltou a investir no nosso país como deveria, ou como se esperava com o governo de Jair Bolsonaro. É bom sempre destacar que o tom agressivo que Bolsonaro disse depois de uma entrevista à jornalista Sônia Blota da TV Bandeirantes não foi usado, segundo ele, mas o tom agressivo que Bolsonaro usou nesse discurso ontem, sem dúvida nenhuma, dá a entender que o investidor ainda vai demorar um pouco para colocar de novo o seu pé aqui no Brasil. Ainda com relação ao discurso de ontem, numa anotação que eu fiz aqui, ele falou muito sobre a questão da Amazônia, defendendo a soberania nacional para a Amazônia. Faltou uma palavra para os desempregados no Brasil e ainda faltou falar de como o Brasil está andando hoje em dia no sentido da reforma da Previdência, a reforma tributária, a medida provisória aí das facilidades econômicas, que também é uma possibilidade boa para o Brasil. Enfim, há uma necessidade aí de que isso seja discutido de uma forma mais intensa a partir de agora. Outra questão importante para nós aqui no Vale do Paraíba é a questão da entrega, da votação aí da CPI, da Comissão de Inquérito aqui da cidade de Taubaté, com relação aos transportes. Eu já falei aqui que essa CPI nasceu morta e morreu, Já nasceu morta e acabou morrendo 1 ano e meio depois de ter nascido. Para mim, esse negócio de CPI, esse negócio de discussão, aliás, o jornal O Vale e a Gazeta de Taubaté publicaram no final de semana um editorial falando exatamente com relação a essa questão, a questão dessas CPIs que são utilizadas pelas câmaras municipais, tanto de São José dos Campos quanto de Taubaté. Só 3 CPIs podem andar conjuntamente para blindar, para defender a soberania dos governos municipais, no caso do Felício Ramute, lá em São José dos Campos, e do Ortiz Júnior, aqui na cidade de Taubaté. A discussão da CPI dos transportes, como as outras CPIs que estão em andamento na Câmara Municipal da cidade de Taubaté, não vai dar absolutamente em nada, mas é ruim isso, é ruim,
porque mostra que os nossos legislativos não estão fazendo a lição de casa como deveriam. Um grande abraço para você, a gente volta amanhã e viva o Dia do Rádio!